Nós vamos falar agora da teoria sociointeracionista, que é uma teoria que se baseia muito na interação pessoal, no social e na cultura. A base, os princípios filosóficos da teoria do Vygotsky, do russo, né? Nasceu na Bielorrússia, o Lev Vygotsky, é as relações sociais, as relações interpessoais e a cultura. Diferente de Piaget, o Vygotsky categoriza o desenvolvimento das crianças ou das pessoas em aspectos. Então ele chama de aspecto instrumental, aspecto cultural e aspecto histórico. Nós vamos falar primeiro do aspecto instrumental. Por que ele nomeou de instrumento? Para o Vygotsky, o homem se desenvolve ao longo da história da humanidade estimulado pelo meio ambiente, respondendo às suas necessidades, criando recursos conforme as suas necessidades, conforme a evolução humana, e esses recursos ele chamou de instrumentos. Mas esses instrumentos, quando ele se refere aos instrumentos, ele não está se referindo só aos instrumentos, à criação de ferramentas de algo concreto. Também. Então, por exemplo, lá nos primórdios da educação, como é que nós dávamos aula? Né? Com o que tínhamos. Hoje nós temos data show, nós estamos aqui fazendo aula com o celular, nas redes sociais, né? No ano de 2020, nas redes sociais, são as ferramentas, são os instrumentos que nós utilizamos hoje, né? Livros, cadernos, pincéis e etc. Lá na história da humanidade, quando o homem começou a arar a terra, ele furava, ele cavava com a mão, ele punha lá a sementinha. Hoje o homem não coloca mais a mão na terra. Ele tem uma máquina que passa e mexe a terra, outra máquina que distribui a semente, outra máquina que tampa o buraco, que move a terra, outra máquina que pulveriza a água, outra máquina que colhe. Então ele praticamente não coloca a mão na terra. E assim vai, a gente poderia citar milhares, milhões, bilhões de instrumentos que o homem criou ao longo da história da humanidade, conforme as necessidades, o ambiente, a história vai mudando, nós vamos criando essas ferramentas. Mas isso não se refere só às ferramentas concretas, se refere ao modo de pensar. Então, as ferramentas concretas nós chamamos de signos. São formas de nós nos relacionarmos com o mundo concreto. Mas nós fazemos isso também mentalmente, né? Se eu preciso anotar o telefone de alguém, eu anoto no celular hoje, né? Vou lá na minha agenda e anoto. Mas se é um celular muito importante, talvez eu guarde de cabeça. Se guardar de cabeça também é uma forma de me organizar. É o aspecto instrumental que me ajuda. Um outro exemplo disso é a forma como nós nos organizamos na nossa vida, na nossa casa. Na minha mesa estão organizadas certas coisas que eu sei que estão lá. Se alguém me perguntar onde está a chave disso, eu sei em que lugar está, eu sei em que gaveta está. Esse é o meu aspecto instrumental. Na casa da maioria de nós, o sofá fica na sala. É o aspecto instrumental que determina isso, né? O pano de prato fica numa gaveta da cozinha. O papel higiênico fica no armário do banheiro, o cobertor fica num armário no quarto, né? No guarda-roupa, né? Então essa é a forma que a gente tem de organizar-se no mundo, né? Ele diz que nós somos capazes de desenvolvermos o que a gente chama de funções psicológicas superiores. Então isso a gente faz primeiro aprendendo com o outro, né? A criança vai aprendendo com o outro. É o que ele chama de interpsíquico, então, do meu psiquismo para o psiquismo do outro. E ao mesmo tempo eu vou pensando, refletindo no meu intrapsíquico, eu vou construindo a minha ideia de mundo, né? Eu vou aprimorando aquilo que eu vou aprendendo com o outro, eu vou aprimorando comigo mesma. Então esse é o aspecto instrumental, eu vou dando significado para as minhas coisas. E por isso que ele chama, no aspecto instrumental, tem essas duas vertentes. O instrumento, que é o recurso que eu crio para me orientar, e o signo, o significado e o significante que eu dou para aquilo com o qual eu preciso lidar.
Isso serve para tudo na vida da gente. Então nós vamos criando essas condições. Se eu entrar no supermercado e eu só preciso comprar carne, eu não vou andar o supermercado inteirinho. Eu vou direto no açougue. E o que me permite fazer isso? Eu conhecer o açougue, eu saber que para cá só tem materiais de limpeza, para lá só tem roupas. Então eu sei qual é a logística desse supermercado. Então eu sei que para aquele lugar lá onde estão os alimentos, os frios, estará o açougue, provavelmente. É o aspecto instrumental que me faz ter esta localização.